Olá, olá pessoal, maravilha. Bom, estamos aqui prontos para começar uma transmissão às 8 horas, às 20 horas, principalmente no canal Facebook, mas agora também estreando aí e aprendendo a lidar com o Instagram também. Bom, boa noite Brinkman. Boa noite, Miriam, tudo bem? Som e imagem ok, pessoal? Me dá uma dica aí se o som e a imagem estão ok. Se puderem também me dizer aí no Instagram se o som e a imagem estão ok, por favor. Chicão, boa noite, bem-vindo. Consegue me ouvir? Primeira vez que eu transmito aqui pelo Instagram, então estou aprendendo também. Beleza, vamos ver, tudo ok, beleza, obrigado. Estou transmitindo pelo Instagram também aqui, então tem uma câmera aqui na frente, uma outra câmera aqui do lado. Legal, o Instagram está informando aqui, né? Beleza, pessoal. Boa noite, Lucimar, bem-vinda. Então, como de costume, esperando aí dar as 8 horas para o pessoal ir chegando, né? Hoje véspera de feriado, algumas pessoas viajando, possivelmente. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Pessoal chegando aí para a 21ª live, olha que bacana, hein? 21 lives consecutivas, semanais, 21 semanas aí fazendo essa experiência. Boa noite, Thiago, bem-vindo. Pessoal ouvindo bem, o Brinkman já sinalizou, a Miriam também sinalizou que o som está ok, a imagem ok. Beleza, Thiagão, é isso aí, cara, estamos juntos. Estamos chegando. Bom, aí, 8 horas em ponto agora. Vamos começando. Estou com a Miriam também no Instagram. Ó. A Miriam está me acompanhando no Instagram e no Face, hein, Miriam? Bem legal, show de bola. Depois me conta qual que é a melhor transmissão aí, para eu ver qual que é melhor canal de contato. Instagram, ok, beleza, Chicão. Obrigado, cara, valeu. No Insta a imagem está mais escura. Né? Deixa eu ver se eu consigo... olha só que interessante. É por causa da luz. Se eu virar um pouco assim, ó, melhora um pouco. Mas está tranquilo. A Adriana Tátaro também entrando aqui no Insta. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem. E agora? Melhorou um pouco? Agora ficou um pouquinho mais claro, né? Bom, beleza, vamos aprendendo com isso aí. Então vamos lá, pessoal. Olha, hoje tem boas notícias também, né? Bom, primeiro, informando, né, essa live, que a gente chama aí de Grandeza e Realização, ela tem o intuito de criar um fórum de discussão, um fórum de debate, um fórum de conversas e diálogos, onde o nosso foco é buscar uma vida com grandeza e realização, criando um contraponto em relação a riqueza e sucesso, né? Muitos sites, muitas pessoas, muitos e-mails nos convidam a ter riqueza e sucesso, fique rico em 10 passos, tenha sucesso em 15 passos. Particularmente, eu não acredito muito nessa facilidade toda. Eu acho que, além do mais, riqueza e sucesso demandam recursos externos, né? E grandeza e realização, não. A grandeza e a realização moram nas nossas virtudes, nas virtudes humanas. Então, acredito que esse é um debate importante que pode trazer para as pessoas uma vida muito plena, muito equilibrada, muito tranquila, independentemente de ser uma pessoa com riqueza e sucesso, né? Riqueza e sucesso é bacana, mas como efeito e não como causa. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Luiz Reis, que entrou também, para Berenice Michelon. Boa noite, Berenice. Aqui no Instagram, a presença da Francisca, que também chegou agora. O Haroldo Nunes, meu querido amigo vizinho e meu parceiro de pedal, também está presente. Grace acabou de chegar agora no Facebook também. Então vamos lá, pessoal. A gente tem hoje um tema que é um tema muito explosivo, né? Explosivo não só pelo tema em si, né? Os termos que ele nos convida, mas também pela preparação, pelo contexto que eu preciso criar para a gente entrar nesse tema, né? A gente vai falar de microesfera, mesosfera e macroesfera, que nada mais é do que
a configuração, a interpretação do nosso mundo em áreas de influência, em círculos. Imagine um círculo concêntrico, onde a microesfera é a sua vida no seu núcleo mais íntimo, a mesosfera no núcleo maior, e a macroesfera pegando toda uma área muito maior aí. Mas é importante criar um contexto para se falar desses temas, porque esses temas estão presentes em várias ciências humanas. Esses temas estão presentes na biologia, esses temas estão presentes na medicina, na ciência propriamente dita, mas ele também é muito utilizado na filosofia, né? Para nos ajudar a perceber as nossas áreas de influência mais íntimas, onde há um relacionamento social maior e uma preocupação maior com a espécie humana, né? Só que para a gente poder falar um pouco disso e poder avançar um pouco nesse tema, eu preciso falar de duas outras palavras que são trepidantes, né? E aí o pessoal do Face, que já está acostumado com essa transmissão, e aproveito para dar boas-vindas, uma boa noite para o Genivaldo, faz os seus comentários no Face. E a turma do Instagram, que está participando pela primeira vez, talvez eu não consiga responder comentários caso o pessoal faça algum comentário. Então, vou convidar vocês também para conectar pelo Face. No Face é www.facebook.com/lcbinatodho. Aí aproveito para dar uma boa noite para o Fabiano Osaki também, grande ciclista, campeão de bicicleta aí, sempre acompanho ele aí no Insta e ele me acompanha também. E dar uma boa noite para a Roberta Monteiro Xavier, que acabou de chegar. E no final, pessoal, vai ter uma surpresa bacana, uma surpresa muito legal, que vocês que me acompanham aqui no Face... Agora o Fábio está no Instagram e está no Face também, muito legal isso aqui. E a Tereza Carneiro acabou de entrar aqui no Instagram também. O pessoal entra no Insta, sai e vem para o Face, isso é legal, né? E também o Insta é mais para eu poder ver como é que vai funcionar. Então, veja, também tem uma surpresa muito bacana de uma coisa nova que nasceu. Essas lives estão me inspirando a mim, ao Carlos, que é um parceiro e um sócio importante aí num projeto que a gente está desenvolvendo juntos. Valeu, Fábio, obrigado aí, obrigado pelo aniversário. Amanhã é dia de colher mais uma rosa aí, ganhar mais um período, renovar o brevet aí para mais 12 meses aí, espero. Bem-vindo, Chico, bem-vindo aí, também chegando agora. Então, essas lives têm criado uma condição muito favorável para a gente pensar em coisas legais. Então, eu vou passar para vocês, no final dessa live, um link muito legal que a gente resolveu, que eu resolvi aqui junto com o Carlos e num projeto que eu estou desenvolvendo com ele, presentear as pessoas que nos acompanham, tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, né? E é um presente para 2018, que você vai poder acessar ele, se você entrar lá no lugar hoje ainda, que vai poder te acompanhar ao longo de todo o ano de 2018. Então, eu vou te falar isso mais no final da live, para que a gente não perca nosso foco aqui. Mas no final da live eu vou falar desse presente. E é um presente bem legal, pessoal, que foi feito com muito cuidado, com muito carinho, que eu acredito que vai ser muito interessante para todo mundo que acessar esse presente. Então, quero aproveitar para dar boas-vindas a Cristina Mendes, que acabou de chegar também, junto com a Denise Rugani, que acabou de entrar também. Pessoal no Instagram está rodando ali também, mas o foco aqui está no Face. Então, vamos lá. Eu estava comentando, bom, nosso tema de hoje é microesfera, mesosfera e macroesfera, né? São termos que designam aí um grau de amplitude de áreas de nossas vidas, né? A microesfera designa ali a nossa esfera de relacionamento mais íntima, né? O casamento, a família, as relações mais íntimas de parentesco, aquele nosso grupo social mais próximo, que a gente chama de família. E, inclusive, alguns autores chamam a microesfera até dentro do próprio casal e no seu nível de sexualidade, ali é a mais próxima e íntima amplitude da microesfera.
A mesosfera é uma dimensão maior, é uma dimensão onde nós somos convidados a vivendo em sociedade, discutir, conversar e entender como é que é a vida, sob o ponto de vista jurídico, social, político no sentido de arte do relacionamento e sociedade. Então, a mesosfera nos convida a ver nossas vidas fora de nossas famílias, mas na escola, no trabalho, nas relações comerciais, nas relações de interações com organismos, com empresas, com institutos, organismos públicos, sociedade de modo geral. E a macroesfera nos convida a ver a vida numa escala global, né, numa escala muito maior, onde nos coloca em contato com os receios, as preocupações com a espécie humana. Biodiversidade, armamento global, poluição, são temas cuja área de influência é a macroesfera, né? Então, questões existenciais, dúvidas existenciais, crises em relacionamento, crise entre pais e filhos, moram na nossa microesfera. Questões relacionadas às nossas relações com o governo, com o comércio, com empresas, com entidades, com autarquias, departamentos, organizações sociais de toda a ordem, né, fisco, imposto de renda, hospitais, lojas, moram na nossa mesosfera. E nossa preocupação com relação ao futuro da humanidade, com relação a armamento no planeta, guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, poluição, efeito estufa, moram na nossa macroesfera. Então, vejam, 3 círculos concêntricos, onde o mais interior é a nossa microesfera, logo em seguida é a mesosfera e o mais amplo é a macroesfera, né? E com isso quero dar uma boa noite para a Branca, que acabou de chegar, né? Então, enxergando essas 3 esferas, a micro, a meso e a macro, o que isso é importante nas nossas vidas, né? Aí foi que eu comentei da importância de se mencionar 2 termos que são muito discutidos e discutíveis, né? E aí eu vou procurar trazê-los aqui para um debate mais simples, porém não trivial, obviamente, que é sobre ética e moral, né? São 2 palavras importantes, ética e moral, que servem de contexto para nós nos posicionarmos e nos percebermos dentro dessas 3 esferas de preocupação, ou dessas 3 esferas de influência que nós temos nas nossas vidas, que é a micro, a meso e a macroesfera. Então, quando nós pensamos em moral, o que é a moral, né? Uma vez estava conversando sobre isso, vou dar um exemplo sobre isso, que eu acho que é um exemplo bem interessante. Eu estava conversando sobre isso com uma diretora de recursos humanos de uma empresa, e ela me falou o seguinte: Minato, eu preciso criar um manual de conduta, um código de conduta aqui na empresa, né? Você conhece alguém que faça isso? Eu falei: olha, eu não conheço alguém que faça isso, né? E, sinceramente, eu nem sei se alguém teria a competência para fazer isso. Porque uma vez assistindo uma aula de um professor meu bem antigo, bem lá atrás, né, ainda na faculdade, ele me explicava, eu contando para ela, ele me explicava o seguinte: como é que alguém pode fazer um código de conduta para uma organização se ele não pertence àquela organização? Aí ela ficou me olhando assim, eu também refletindo, eu não tinha uma posição formada sobre isso, eu não tinha uma clareza sobre isso ainda, e aí a gente ficou pensando sobre isso. É verdade, Luiz, eu acho que as melhores pessoas para construir aí um código de conduta são as pessoas que pertencem a essa sociedade, a essa empresa, da qual eu faço parte, da qual eu sou diretora de recursos humanos. Eu falei: eu acredito que sim, porque a moral, ela está muito ligada a comportamento. E comportamentos são regidos por um código explícito ou tácito, né? Ou seja, escrito ou informal, ou entendido pelas pessoas que estão ali. Esses códigos ou essa forma de conduta também revelam um conjunto de regras, e na medida que haja um código de conduta
expresso ou implícito, escrito, registrado ou subentendido. E existem algumas regras ali. Existe, obviamente, a questão do julgamento, né? Pessoas que vão avaliar se está certo ou está errado essa conduta. Esse relacionamento está certo ou está errado, essa prática, esse comportamento está certo ou está errado, é bom ou ruim, é mal ou é bom, é bonito ou é feio, né? Então, na medida que nós vamos, que os tempos vão passando, muda o conceito, né, ou as regras daquela moral, né? Hoje em dia, nós estamos vivendo dias assim, né? Dias onde o que é hoje um código de conduta aceitável, a coisa de 10, 15 anos atrás não era, né? Então, por exemplo, quando você via dois homens andando e abraçados na rua, de mãos dadas, há 20, 30 anos atrás, era algo considerado amoral. E hoje, quando se vê dois homens andando, é algo considerado moral dentro de uma nova ordem de conduta, porque há uma possibilidade das pessoas ampliarem os seus escopos morais, né? E isso tem a ver com esse conceito de micro, meso e macroesfera. Na medida em que você muda o conceito de moral, ou amplia o código de conduta, ou amplia as possibilidades, as permissões dentro dos grupos sociais dos quais você faz parte, seja microesfera, mesoesfera e macroesfera, mudam também a forma de você se comportar, né? Então, com isso, fica um debate intenso sobre essa questão da moral. E o que é a ética, né? A ética, num certo sentido, é a avaliação, o estudo desse comportamento moral. Então, muitas vezes, o debate ele gira em torno de algo que pode ser moral, e aí a pergunta mas ao ser moral, é ético também ou não ético? Então, por exemplo, quando uma pessoa, vou pegar um exemplo aqui, quando uma pessoa rouba um supermercado para alimentar a sua família, isso é moral ou amoral, né? Segundo o código de conduta, ele é amoral. Mas segundo uma avaliação ética, isso pode ser discutido, isso pode ser pensado, porque há outros valores por trás disso aí. Há o valor da vida humana, há o valor da família, que, portanto, o faz tomar esse tipo de decisão. E quando a sociedade começa a ficar cada vez mais complexa, e eu acredito, né, do meu ponto de vista, a sociedade está cada vez mais complexa, até por conta dessas possibilidades de muitas coisas serem permitidas, esse debate fica mais arraigado, né? E é por isso que eu convido, né, as pessoas que se relacionam comigo profissionalmente, principalmente, obviamente pessoalmente também, a pensar na possibilidade de começar a tomar suas próprias decisões. Ainda que haja um código de moral, um código de conduta na sociedade estabelecido, cabe a mim tomar minhas próprias decisões, né? Então a gente vê, por exemplo, meios de comunicação, e recentemente eu tive uma conversa, não foi um debate, foi uma conversa muito informal com um amigo, onde nós falávamos daquela situação apresentada na novela que acabou agora, da Rede Globo. Eu esqueci o nome dessa novela, da novela que acabou, onde uma moça chamada Ivana quer se tornar um rapaz chamado Ivan, né? E todo o contexto da obra dava a impressão de que a família, os pais, né, o pai, a mãe, o irmão e tal, eles tinham que aceitar essa condição, né? E o nosso debate, sem nenhum juízo de valor, girava no seguinte: eles têm que aceitar ou eles podem respeitar sem necessariamente aceitar? Onde é que fica o direito também das pessoas que não concordam com isso e manifestar a sua não concordância? Aí vem um debate mais efusivo, porque há na minha percepção, e não quer dizer que eu esteja certo, mas há uma percepção, do meu ponto de vista, de que o mundo está muito permissivo, ou seja, tudo é permitido, né? E se você é contra algo que é permitido, então você é retrógrado. E eu não sei se a coisa é assim, tão
como é que eu vou falar? Tão maniqueísta, assim, tão dualista, o aceito ou não aceito. Eu acho que tem um espaço aí para se discutir. Então, quando você pensa na sua microesfera, como é lidar com a moral e a ética na sua microesfera? A moral e a ética, você com a sua família, seu marido, sua esposa, seu parceiro de vida ou parceira, com seus filhos, com seus parentes mais próximos. Como é que é esse código de conduta e como é que é o estudo a avaliação desses comportamentos à luz de um conceito ético? Como é que é isso no seu conceito maior, né? Quando nós conversamos sobre, por exemplo, a pessoa vai para um restaurante, uma churrascaria lotada no Dia das Mães, num lugar X assim, e aí uma pessoa vai dar um dinheiro para o garçom para que ele sirva essa pessoa com mais frequência, né? Dado que é uma churrascaria rodízio, muita gente e tal. E aí as pessoas falam, Luiz, mas não falam Luiz, né? Algumas pessoas pensam, mas aqui no Brasil é assim. Então, se no nosso código de conduta isso é permitido, isso é moral. É uma coisa que está dentro da moral brasileira. Mas à luz de uma conduta ética, ela é questionável. Quando você avalia esse comportamento sob a luz de uma conduta ética, isso é questionado. Mas os nossos, vamos dizer assim, manuais de conduta moral, de conduta comportamental, implícitos e tácitos, isso é aceitável. Isso é perfeitamente aceitável. E aí fica complicado quando as pessoas começam a transformar, a transcender essa conduta moral de pequena monta para coisas de maior monta. Quando sai da microesfera, vai para a mesoesfera e até chega na macroesfera. Olha que coisa interessante isso, né? Então, microesfera, macroesfera e mesosfera e macroesfera estão intimamente relacionados a esse conceito de ética e moral, né? Então, como eu sempre procuro debater e trazer um debate entre nós aqui, um debate mais íntimo, né? Como é que você lida com isso na sua vida e não na vida dos outros? Não me importam os outros, me importam nós aqui. Eu te pergunto, dado que você tem uma microesfera na sua vida, você tem uma mesoesfera e uma macroesfera, vou chamar essas esferas de áreas de preocupação, uma área de preocupação que é micro, uma área de preocupação que é meso e uma área de preocupação que é macro. Como é que você lida com o código moral dessas esferas, dessas áreas de preocupação, e como é que você lida com a avaliação ética desse processo, né, dessas questões? Ou seja, o que você entende que é uma conduta aceitável e o que você entende que é uma conduta não aceitável? E aí o nosso juízo de valor vem à tona. É um debate intenso esse aí, né? Deixa eu só aproveitar para dar uma boa noite aqui para... Deixa eu só ver aqui quem entrou. A Branca entrou, boa noite, Branca. A Patrícia comenta aqui, ética e moral remetem a dever, conduta e comportamento. Então, remetem, mas não são sinônimos, né? A Thalita entrou, boa noite, Thalita. Márcio Cassim, bem-vindo. Jéssica também entrou aqui. Jéssica também estava aqui no Instagram. Rosilene chegou, boa noite, Rosilene. Kelly Breutmann também chegou, boa noite, Kellyman. E o Brickman comenta, aceito, porém posso não concordar com alguma coisa. Pode não concordar com tudo, né? E aí a ideia é exatamente essa, Brickman. Se você puder até colocar aqui, eu também não estou defendendo nenhum ponto de vista, eu entendo o que você diz, talvez eu aceite também algumas permissões que a sociedade hoje vem dando, mas de uma certa maneira eu não concordo também com elas, né? E aí que entra o que eu chamo a era da consciência, né? Não porque a sociedade acredita, ou uma televisão, ou um canal, ou um filme, ou uma novela propaga um certo comportamento, aquilo não significa que eu tenho que concordar com aquilo e nem que eu tenha que conviver com aquilo, né? No mundo onde as diferenças são cada vez maiores e as permissões também são cada vez maiores, o respeito tem que aumentar demais. E aí, é claro, no meu ponto de vista, respeito, aceito, mas de certa forma não concordo. Não concordo com certas práticas. E quando eu não concordo, eu digo relacionado à minha conduta comigo mesmo. Eu poderia citar para vocês aqui vários exemplos, várias situações de conversas e debates sobre filhos, principalmente,
onde pessoas expunham para mim, Binato, eu não aceito que meu filho ou minha filha sejam homossexuais. Eu falo, olha, você pode não aceitar, mas isso não impede que eles venham a ser, né? No meu ponto de vista, eu não aceito eu ser, porque eu tenho influência sobre mim mesmo, né? Até porque não faz o menor sentido para mim, na minha forma de ver o mundo e viver o mundo, eu ser ou me tornar homossexual. Mas a minha primeira preocupação com minha filha ou com meu filho, se eu tivesse um, era com resultado esse no sentido de saber se ele está ou não feliz. Então, se para ele ser feliz, essa condição seja uma condição almejada, é claro que eu não concordo para a minha vida. Mas se ela entende, ou se ele entende que essa é a condição, uma forma de ser mais feliz, eu aceitaria, mas isso não me diz respeito. Não é a minha vida, é a vida dela, ou a vida dele, né? Eu tenho na minha família pessoas que foram por esse caminho, né? Como outros foram por outros caminhos, foram por esse caminho. Eu não tenho muita... Eu não sei exatamente como me referir a isso, se é um caminho, se é uma escolha, uma opção, enfim. Eu acredito que seja um conjunto de coisas. Eu não acredito que seja uma única... opção sexual. O cara fez uma opção sexual por ser homossexual. Eu não sei se todos os casos são por opção. Eu acho que alguns casos são por formação, por crescimento, por cultura, por núcleo familiar ou coisa do tipo. Mas não importa isso. O que importa é que essas pessoas, né, escolheram esse caminho por uma razão X. E eu aceito essa escolha na vida delas, óbvio. Então, eu convivo... E para mim não faz a menor diferença. Mas, então, para mim está dentro da conduta ética, está dentro da moral, né? Da conduta moral, e nesse momento da sociedade é ético também. Mas em algum momento não era ético, embora estivesse dentro de uma conduta tácita, já estabelecida há séculos já. Né? Não é de hoje que o homossexualismo se estabelece, não é? Deixa eu dar aqui uma boa noite, então, para quem entrou. Para a Daphne, que entrou agora há pouco. O Chico também, o Chico, que já estava aí dentro com a gente, só fez um comentário, o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio, Chico, essa expressão que você coloca é muito interessante, porque livre-arbítrio, no meu ponto de vista, ele só é livre quando ele vem associado à consciência. Quando pessoas estão fazendo escolhas levadas por mídia, levadas por moda, levadas por tendência, levadas por mimimi, pessoas falando na orelha... Isso não é livre-arbítrio. Então, vou até anotar isso aqui, porque isso dá para escrever um post sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que livre-arbítrio é fazer o que der na cabeça. E se a cabeça dela não for construída por ela própria, ela está fazendo o que dá na cabeça dela, o que os outros disseram que ela tem que seguir. E aí eu não sei se ela está livre para tomar decisões. Eu acho que ela é muito mais escrava de uma mensagem massificada na cabeça dela, né? Bom, a Denise comenta aqui o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui. A Denise fala assim, eu acredito que em relação ao homossexualismo, acho que virou um pouco de modismo. Garotas acham bacana se relacionar efetivamente com outras para se inserirem no grupo. Isso eu não concordo. Mas se relacionamento é uma escolha, ok, respeito. Ok, Denise, é um ponto de vista. É um ponto de vista. Deixa eu dar uma noite para a Jéssica aí, bem-vinda, Jéssica. Tem pouco que a gente não se fala, temos uma conversa pendente aí para conversar, mas vamos falar. Sérgio, meu irmão, acabou de chegar. Oi, cara, tudo bom? O Chico fala aqui, perfeito, né? Quer dizer, esse conceito de livre-arbítrio está ligado à consciência. Uma pessoa sem uma consciência maior, no meu ponto de vista, não pratica com clareza o livre-arbítrio, né? E o Chico arremata aqui, ou pelo menos fala aqui, é tomar decisões sobre os valores dela própria. Concordo, Chico, para isso ela tem que saber dos seus valores. E, cara, eu vou te falar, né? Você sabe disso, você é do ramo, e muitas pessoas aqui também sabem disso. Pouquíssimas pessoas têm clareza sobre os seus valores. E pouquíssimas pessoas têm até clareza sobre o conceito dessa palavra. O que é valor? Na sua microesfera, mesosfera e macroesfera. Entende? Então é um negócio interessante. Eu comecei a assistir uma série agora chamada Nobel. Que é uma série que fala de um grupo de ações especiais da Noruega que vai fazer umas ações no Afeganistão, né? E a série começa com a voz do
do Barack Obama, e aquilo me surpreendeu, do Barack Obama falando o seguinte, que o mal está impregnado na humanidade. Ou seja, o discurso, é um discurso que ele fez, né? E a série abre com esse discurso. E esse discurso, ele falava o seguinte, que o mal está impregnado na espécie humana, que forças do bem não teriam demovido Hitler de fazer o que fez a Segunda Guerra, que nenhuma condição de negociação teria tido algum êxito junto às negociações com o Islã. E por que eu estou falando isso? Né? Porque... boa pergunta. Por que eu mencionei esse negócio? Porque eu tinha uma crença de que nesse nível de liderança, a paz e a negociação fossem as primeiras abordagens de negociação, né? Sempre procurei olhar por esse lugar aí, quando eu olho para essa macroesfera. Então você vê que na macroesfera, eventualmente as pessoas estão vendo o mundo de uma maneira muito... Opa, tem gente chegando aqui, atenção, turma. Ó, a galera chegando aí. Aqui é o pessoal do Instagram, aqui é o pessoal do Facebook. Legal. Tá? Pessoal chegando aqui, Dudu, Fran e Lívia estão chegando agora aqui da rua. Foram comprar o meu presente de aniversário, mas chegaram com as mãos vazias. Não gostei desse negócio. Mas, enfim. Então, na macroesfera, há um conceito de moral e ética. Na mesosfera, um outro conceito. E na microesfera, um outro conceito. Quando a gente viu o que aconteceu naquela cidade do Texas, recentemente, onde um maluco entrou numa igreja e matou lá uma série de pessoas por uma questão mais pessoal, aquilo é uma questão muito mais de microesfera e mesosfera, né? Então é um conceito aí para nós percebermos e avaliarmos aí como é que nós estamos lidando nas nossas micro, meso e macroesferas, considerando esse conceito ético e moral. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Bom, Fábio Sack, fantástico, excelente colocação, beleza, Fábio. Daniel, bem-vindo, boa noite. Sérgio Tudo, já saindo, valeu, Sérgio, beijo. Jéssica Virgínio, obrigado, Binato. Ok, beleza, depois de conversa. A Jéssica também firmando, falando, boa noite, querido Binato, sempre interessante te ouvir, legal, obrigado. Então, veja, esse é o nosso desafio, né? Esse é o Brinkman falando, presente surpresa, uai. Ei, Mineirão. Tomara que seja surpresa mesmo, vamos ver. Mas é só amanhã, então tem que ter paciência para esperar. Então, esse é o nosso grande... Esse é um debate oportuno e atual, né? Como é que... o teu pai está aqui. Né? Teu pai está no Instagram aqui, ó. Edu Dibe Braga. Edu Braga Dibe entrou. E aí, Edu, bem-vindo aí, ó. Teu filho está aqui com a gente, ó. Manda um beijo pro seu pai. Um beijo. Um beijo. Depois você devolve o beijo pro teu filho. Então, veja, esse debate entre a ética e a moral é um debate eterno, só que no mundo como ele é hoje, ele é muito mais intenso, ele é muito mais conturbado, muito mais efervescente, porque as regras estão mais amplas, né? Por isso que eu gosto, e quem me conhece mais de perto, eu procuro dividir, né, principalmente as eras mais recentes, né, de 500 anos para cá, ou mais, né, 700, 800 anos para cá, em 4 eras. Né? A era agrícola, era industrial, era do conhecimento e era da consciência. Onde a era da consciência é essa capacidade do ser humano de tomar suas próprias decisões, ainda que haja uma série de regras, uma série de códigos, uma série de condutas estabelecidas, mas ele toma a sua própria decisão, né? Olha aqui, deixa eu ver. A Berenice falando, Binato, posso dar meu pitaco ainda sobre o seu... Claro que pode, Berenice. Não precisa nem pedir autorização, pelo amor de Deus. Aqui, ó, o Edu falando aqui, ó, hoje em especial, muito bem acompanhado. Você, no caso, está muito bem acompanhado. De mim, obviamente. Né? Valeu, Edu. Então, Berenice, bota aí as suas considerações, sem problema. Então, esse que é o nosso grande debate hoje, né? Na sua microesfera, como é que você lida com o seu código de conduta que foi construído lá atrás e o código de conduta do seu filho que está sendo construído hoje? Como é que você lida com isso? Na sua mesosfera, se você tem mais de 40 ou 50 anos de idade,
como é que você lida numa mesosfera, na tua relação com a sociedade, cujo teu código de conduta, tua moral foi construída lá atrás e hoje essa moral é completamente diferente. E acredito que na macroesfera, nós tivemos épocas na história humana onde a preocupação com a espécie humana era muito maior do que é hoje. Né? Na época da Guerra Fria, principalmente depois de 45, né, com a criação aí da Guerra Fria, né, com o estabelecimento da Guerra Fria e o poderio bélico aí entre duas nações, nós passamos por momentos na história da macroesfera está muito mais ameaçada do que hoje. Hoje é uma ameaça aí entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né, que analistas, alguns dizem que pode ser letal para o planeta, outros dizem que não tanto assim, enfim, né, opiniões. Mas essa macroesfera é uma questão importante da gente perceber, a mesosfera também. Mas você vai agir mesmo na sua microesfera. E aí vai a pergunta, né? Como é que você lida com a sua microesfera, na sua relação mais íntima com seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, seus filhos, parentes mais próximos. E aí dou uma boa noite aqui para a Janine, que acabou de entrar, e para a Fran, que entrou aqui no Facebook, embora tivesse entrado aqui em casa agora há pouco. Né? Bom, e também entrou no Instagram. Então, queria te pedir aí para já começar com os seus comentários. Berenice, se você quiser dar o seu pitaco ainda sobre opção sexual, por favor, faça isso. Então, vamos discutir isso por mais alguns minutos e depois eu vou comentar com vocês da surpresa que vocês vão ser os primeiros a saber. E a partir de amanhã a gente vai começar a divulgar isso no Facebook, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, para as pessoas que vêm aí nos acompanhando e fazendo presente aí nessa live que acabou gerando uma série de ideias, e uma delas vai ser divulgada hoje, ok? Então a pergunta é essa, né? Como é que você lida com o seu código de conduta moral na sua microesfera? Como é que você verifica comportamentos éticos? Como é que você lida com essa questão? Como é que você toma suas próprias decisões? Como é que você considera suas decisões baseadas nos seus valores? E com isso você começa a viver a sua vida em sociedade num mundo que está te oferecendo um monte de estímulos, um monte de inputs que podem bater de frente com o que você acredita que é o correto ou fazer você pensar. A Berenice fala o seguinte, olha, convivo com muitos gays, inclusive muitos deles são amigos íntimos. Então eu tenho uma certa liberdade de conversas com eles. Minha opinião é que isso não é uma opção ou escolha, pelo contrário, se fosse possível optar, eles seriam héteros. Então, Berenice, é por isso que eu não quis afirmar, porque eu não tenho base estatística, científica ou amostral para dizer se é uma escolha, se não é. E também eu tenho alguns amigos gays, eu tenho algumas pessoas do meu convívio mais próximo também, mas nunca foi um tema que a gente sentou para conversar e ele me dizer a esse ponto, se ele pudesse escolher, ele escolheria um outro caminho. Né? O que, sinceramente, sendo bem franco, não sei se importa muito, né? Porque eu tenho conhecidos aí que, sei lá, por exemplo, eles bebem, eles fumam e dizem, se eu pudesse escolher, eu não beberia nem fumaria. Não sei se o exemplo é bom, talvez seja horroroso, mas talvez fumar e beber seja uma coisa muito simples da pessoa tomar a decisão e parar. Né? A questão da opção sexual não se avaliar também. Mas vivemos um mundo onde isso não está escrito nos manuais de conduta, até porque tem sociedades dentro da grande sociedade, né, mas grupos menores, que consideram isso amoral e não ético. Tem pessoas que consideram isso amoral e ético, e tem pessoas que consideram isso moral e ético. Né? Então, para você ver como é que o debate é intenso. A Denise fala aqui o seguinte, eu procuro ouvir, colocar minha posição sem imposição. E se não for aceito, pelo menos coloquei uma pulguinha atrás da orelha de quem me ouviu. Será, Denise, que botou mesmo uma pulguinha atrás da orelha da pessoa? E aí a minha provocação é a seguinte, tem momentos que o silêncio, para mim, é a melhor posição. Né? Alguns fóruns que eu frequento de empresas onde temas delicados são colocados,
às vezes eu prefiro muito mais fazer perguntas para as pessoas do que colocar minha opinião, porque, sinceramente, eu tenho percebido que a minha opinião não vale de muita coisa, porque o que vale é a opinião da pessoa e como é que ela vai chegar num lugar que ela vai ser mais feliz. Porque, veja, uma vez eu estava dando um treinamento, eu comentei isso numa live aqui para trás, há um tempo atrás, e eu estava dando um treinamento em Belo Horizonte, já tem muito tempo isso, e eu falava sobre crenças limitantes, né? E a crença limitante é uma crença que, uma vez que eu tenha, ela me impede de atingir um resultado na minha vida, né? E aí, nesse treinamento, um aluno chegou para mim, já uma pessoa experiente, né? Um cara já adulto, né? Mais de 40 e tal, chegou para mim e falou assim: Binato, pô, eu tô pensando aqui, bicho, eu não tenho uma crença limitante. E, pô, eu sei, muitos de nós sabemos que todo mundo tem uma crença limitante. E a maneira mais eficaz de você revelar uma crença limitante de alguém é você subir a barra dessa pessoa. Você colocar ela num desafio mais alto, né? Então eu perguntei para ele: você não tem realmente uma crença limitante? Ele falou: Luiz, eu não tenho nenhuma crença limitante, eu aceito tudo, qualquer coisa eu aceito. Eu falei: mas peraí, mas crença limitante não é isso, né? Crença limitante é uma crença que impede você de atingir um resultado na sua vida. Ele falou: cara, não tem nada que me impeça de atingir o resultado da minha vida. Eu falei: então vamos testar? Ele falou: vamos. Aí eu fui investigando. Eu falei: fiz algumas perguntas, lá pelas tantas perguntei: você tem filhos? Ele falou: tenho. Menino ou menina? Ele falou: menino. Eu falei: qual a idade dele? Ele falou: 5 anos. Eu falei: legal. O que você mais quer para o teu filho na vida? Binato, eu quero que ele seja feliz. Eu falei: tá. Então, isso lá pelos 15, 16 ou 17 ou 18 anos, ele revelar que ele escolheu ser gay. Isso eu não vou aceitar. Eu falei: opa, tá aí uma crença limitante. Sacou? Aí ele ficou me olhando assim, meio desconcertado, e falou: como assim? Eu falei: pô, se o resultado que você quer para a vida do teu filho é que ele seja feliz, você tem uma condição para ele ser feliz, desde que ele não seja gay, homossexual, ou que ele não contradiga uma regra que para você é uma regra que não pode ser contraditória ou contradita. Aí ele falou: pô, não tinha pensado dessa maneira. Eu falei: normalmente a gente não pensa dessa maneira mesmo quando lida com a gente mesmo. A gente acha que a gente sabe tudo, ou não sabe nada. E algumas pessoas são muito extremadas em relação a si próprias, talvez porque tem um grau de autoconhecimento pequeno. E poderia aumentar esse grau de autoconhecimento fazendo essas provocações a si próprio. Então ele falou: pô, Luiz, de fato, cara, eu não quero que meu filho seja gay. Eu falei: cara, eu entendo isso. Eu entendo isso. O que eu posso te dizer, eu entendo. Mas se, no caminho dele, na jornada dele, ser homossexual, ser um caminho, uma forma de viver a vida, isso tornar mais feliz, se você quer realmente que ele seja feliz, o teu trabalho é lidar bem com isso e conviver com ele para que ele seja feliz. Porque se você entra numa de querer ter razão na sua microesfera ali, você vai ter razão e ele vai ser feliz. Então vocês vão se afastar. E eu não sei se é esse o resultado que você quer para a sua vida. Não, não é isso que eu quero. Eu quero estar colado no meu filho, mas com condição ou sem condição alguma? Condicional ou incondicionalmente? Ele falou: pô, Binato, agora você me apertou. Eu falei: então pensa nisso aí. Pensa nisso porque, obviamente, ninguém está falando que isso vai acontecer. Mas na caminhada dos nossos filhos, eles tomam decisões, fazem escolhas, como nós tomamos decisões e fizemos escolhas na nossa caminhada. Minha mãe, por exemplo, quando eu pedi demissão da Caixa Econômica Federal, ela ficou apavorada com isso. Mas ela, em nenhum momento, condicionou gostar mais de mim ou menos de mim por causa disso. Eu poderia dar outros exemplos, até mais radicais, com relação a esse tema, né? O quanto que minha mãe, ela tinha um conceito moral muito estabelecido, mas ela aceitava muitas coisas que não eram do código dela, mas eram do código da sociedade na qual ela vivia. Então, de uma certa maneira, foi com ela que eu aprendi um pouco essa história de entender o outro, aceitar o outro como o outro mas não trazer isso para a minha vida, porque isso não faz sentido para mim. E não tem nada de errado. Não vejo nada de errado nesse ponto de vista. Aí o Brickman fala aqui, ó: eu respeito os outros, aprendi e não julgo os outros. Ok, Brickman, bacana.
Mesmo porque minha opinião não vai mudar a conduta dos outros. É pouco provável que mude, principalmente quando a gente fala de adultos e pessoas já formadas. Mas se a sua opinião for abalizada e houver um debate amplo, pode colocar, né, questões muito enraizadas em xeque também. A Jéssica fala o seguinte: creio que as diferenças nas microesferas abrem margens para diálogos interessantes. Entender um outro ponto de vista sempre nos acrescenta algo e até nos esclarece sobre temas tabus. Concordo plenamente, Jéssica. E eu acredito que nós nos preparamos para meso e macroesfera nas nossas microesferas. A família, os relacionamentos mais próximos são os nossos grandes desafios de treinamento para que a gente saiba lidar com as meso e macroesferas também. Rosilene falando, impossível não ter. Pô, Rosilene, me ajuda aí. Impossível não ter o quê? Não estou ligando a tua frase com o que a gente está falando. Né? Talvez impossível não ter crenças limitantes. A Fran está me chamando a atenção, pode ser isso mesmo. Eu também acho impossível não ter crença limitante. Né? Se a pessoa acha que não tem crença limitante, sobe a barra dela e ela vai ver um monte. O Márcio fala aqui, o difícil e poderoso exercício da empatia, sem julgamento, despir dessas crenças para compreender o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Perfeitamente, Márcio. Você usou dois adjetivos fundamentais, difícil e poderoso. Né? Difícil porque, para que eu me coloque no lugar do outro, eu devo abrir mão das minhas crenças, nem que seja momentaneamente. E poderoso porque ele traz o outro de volta ao jogo. Né? Quando eu coloco um comportamento empático na minha relação com o outro, ao invés de excluí-lo, eu trago ele para dentro do jogo. Isso é realmente muito poderoso. Denise fala aqui, acho que pensei nesse exemplo sobre o tema do aborto que surgiu entre eu e minha filha, sobre nossas posições. Ela não aceitou minha posição, mas veio falar sobre isso em uma outra oportunidade. Então, ela parou para repetir sobre o meu pensamento. Ok. Esse também é um tema que numa macroesfera é tratado de uma maneira, numa mesoesfera talvez de uma outra maneira e na microesfera de uma outra maneira. Né? Olha que interessante essa lente que aumenta e diminui na medida que as coisas vão acontecendo. Né? Alice entrou, bem-vinda Alice, tudo bem? Bem-vinda aí. Berenice falou aqui, nunca ouvi alguém dizer que não tem uma crença limitante. Quem dera, pois quebrar uma crença é a coisa mais doida no mundo. Berenice, é difícil você até ouvir pessoas que digam que tenham crenças fortalecedoras, porque esse conceito de crença também não é um conceito muito disseminado por aí. Né? O Brickman fala que está picotando, vê se a tua rede aí, Brickman, parece que está funcionando bem. Se alguém tiver com alguma reclamação, me fala aí, só para a gente ver o que está acontecendo. O Daniel fala aqui, Binato, entrei agora, mas sobre ética e moral, percebo que os valores éticos devem se refletir em mim de forma integral, ou seja, no que sinto, penso, falo e faço. A essência ética se manifestando na forma integral da existência moral. Isso é perfeito, Daniel. Isso a gente busca chamar isso de congruência, né? O alinhamento entre o que eu sinto, o que eu penso que eu sinto, o que eu falo, que o falar é uma forma de comportamento, e o meu fazer, né? Essa integridade, esse alinhamento entre esses 4 elementos aí, ele talvez coloque a minha ética e a minha moral em convergência, né? Mas eu não vivo sozinho, eu não vivo isolado, eu vivo numa sociedade. Às vezes, o meu conceito moral é diferente de um conceito ético de determinada sociedade, de determinado grupo, né? As pessoas sabem disso, né, e muitos falam sobre isso, que não tem um lugar sem ética. Todos os lugares têm uma ética. E nesse conceito que a gente está discutindo, todos os lugares têm uma moral também. Né? Então, por exemplo, dentro de um presídio existe um código de conduta. Dentro de uma empresa existe um código de conduta, que de repente é diferente de um código de conduta de uma outra empresa. Dentro de uma família com determinadas crenças, o código de conduta é um. Dentro de outra família com crenças diferentes, o código de conduta é outro. Por isso que o teu comentário me passa relevância, porque você está falando de você, né? Do seu conceito moral, do seu conceito ético, como é que você anda pelo mundo carregando essas questões. Eu posso te dizer o seguinte, e claro, posso te dizer de mim, o meu grande desafio tem sido ao longo dos anos, aí, nos últimos 12, 15 anos, e mais fortemente nos últimos 8, 9 anos, está cada vez mais congruente.
né? E nem sempre eu consigo. Em algumas vezes eu tenho em mim, né, como eu acredito que todos vocês têm em vocês, um debate interno entre o ego e a consciência, e isso também é um elemento que me expõe na micro, meso e macroesfera, principalmente na microesfera, e expõe meu ponto de pensar, meu ponto de vista no conceito ético e moral. Então, esse autoconhecimento, essa busca por conhecer a mim próprio, para mim, é o grande caminho, é a grande receita, né? A grande jornada, como eu gosto de dizer, para que eu me alinhe em congruência com o que você está falando, que eu... Opa, deu uma pausa aqui, pessoal. Agora por conta da internet, mas agora voltou. Então, eu estava falando que meu esforço é de alinhar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, para que isso esteja em alinhamento, para que o meu conceito moral e ético se aproxime o máximo possível, embora eu não acredite que eles vão se superpor, para que eu possa cada vez mais trabalhar com a minha consciência e cada vez menos trabalhar com o meu ego, embora eu não vá eliminá-lo, né? Então, esse é um debate intenso, que pode ser cada vez mais e melhor trabalhado nas nossas relações mais próximas daquilo que a gente está chamando, então, de microesfera. Ok, pessoal? Bom, o Chico falando que agora travou, voltou, o Graciele falando, está ficando ruim a transmissão, mas agora eu acho que já normalizou, né? Então tá, pessoal, então olha só, são 20 horas e 49 minutos, a gente está a 51 minutos aqui, eu vou pedir para você colocar seus comentários aqui, voltou, né, Jéssica? Agora voltou, pois é. Eu vou pedir para você colocar seus comentários aqui no chat, e eu vou respondendo na medida que é possível, ou então, quando terminar o tempo nosso, eu respondo depois, e você pode ver isso lá, tá bom? Mas eu quero, nesse momento, comentar com vocês de uma novidade bem legal, né? Vocês que estão aqui comigo nessa live agora vão ser os primeiros a saber disso, né? Essa live trouxe muitos benefícios, assim, né? De conhecimento, de desenvolvimento, né? Esse tema mesmo, micro, meso e macroesfera, eu estava conversando sobre isso ontem, a Fran me chamou a atenção por esse termo, eu não tinha muita familiaridade com o tema, fui estudar esse negócio ontem rapidamente, e aí vi que ele tinha uma área de conexão com o trabalho que eu faço, e eu resolvi falar sobre ele aqui hoje. Então, eu aprendi muito sobre isso em muito pouco tempo, por conta dessas lives. Então, eu tenho uma tremenda gratidão por essa nossa experiência aqui. Algumas pessoas, pô, Binato, você dá o seu tempo para nós. Na verdade, eu invisto um tempo meu para aprender também. Vocês têm sido pessoas importantes desse processo de aprendizado. Por isso. E também nessas lives surgiram algumas ideias. E uma ideia que surgiu, dentre várias que você vai saber ao longo do tempo, uma ideia que surgiu foi o seguinte: eu queria dar um presente para as pessoas que me acompanham, que estão próximas, seja nas redes sociais ou até mesmo no mundo real aqui. E esse presente é um e-book, né? E esse e-book é um pouco diferente, pelo seguinte: esse e-book é um manual prático para grandeza e realização. Ou seja, são 365 dicas, 365 insights de coisas que eu escrevo no Facebook desde 2012, já tem algum tempo isso já, tem muita coisa escrita no Face. Eu descobri uma maneira de baixar tudo isso no Face, reorganizei essas coisas todas, e isso criou um e-book chamado Manual Prático de Grandeza e Realização. Eu acabei de colocar o link aqui no nosso chat. Acabei de colocar o link no nosso chat aqui, para que você possa se sentir presenteado por um e-book que pode te acompanhar por todo o ano de 2018. Ou seja, é um insight para cada dia do ano. Então você vai ver lá, janeiro, de 1 a 31, fevereiro. A sequência numérica é direta, ela termina em 365. Mas são 365 dicas que você vai poder ler uma por dia.
E nesse e-book, se você for imprimir esse e-book, são 380 páginas esse negócio. Estou pensando até em transformar isso num livro. Porque cada insight está numa página do e-book. E no final tem um espaço grande para você anotar, para você fazer seus comentários com você mesmo. E claro, né, se você quiser trocar ideias comigo, você está super liberado para isso. Então eu queria apresentar para vocês isso. Isso faz parte de um projeto chamado The Thinker Model Project, que você vai saber mais sobre isso ao longo do tempo, né? Mas o primeiro trabalho desse projeto, que nasceu dessas lives nossas aqui, é esse e-book Grandeza e Realização. Se você entrar nesse link, você vai ver lá uma página, e-book Grandeza e Realização, receba em primeira mão um manual prático para grandeza e realização com insights diários que irão te conduzir numa jornada de autoconhecimento em 2018. Aí você bota seu nome, seu e-mail, tem lá uma soma para você colocar, e aí você vai receber um e-mail para você baixar esse e-book para você. E com o seu e-mail, e obviamente com a sua autorização, né, eu vou começar a te mandar ao longo do tempo vídeos, artigos, informações sobre esses temas que a gente discute aqui nas nossas lives. Inclusive treinamentos que vão surgir ano que vem. O próprio Master em DHO, que é um treinamento que eu ministro já há 27 turmas. Ano que vem vamos ter a turma número 28, em março ou abril, por ali. E você estando no nosso mailing, você vai receber essas informações. Então, quero, hoje, na véspera do meu aniversário, te dar esse presente, né? O presente é esse e-book, que eu espero que seja muito útil para você na sua jornada ao longo de 2018. Você pode baixar, você já pode começar a ler, mas o exercício e o convite que eu te faço é para no dia 1º de janeiro você ler o Insight 1/365, no dia 2 o Insight 2/365, no dia 3 o Insight 3/365, de tal forma que durante o ano inteiro você tem um insight por dia. Eu tenho certeza absoluta que ao longo de algum tempo você vai sentir diferença na sua vida. Deixa eu dar uma boa noite para a Janaína, que chegou agora há pouco, para a Marta Cavalcante, que também chegou há pouco, diz ela super atrasada. A Rose Rodrigues, gostei, muito obrigada, eu que agradeço. Legal também, Brickman, agradeço. Denise, que demais. Beleza, Denise, espero que você goste muito mesmo. André Silveira, adorei, todos os dias precisamos de dicas para vencer nossos medos e nos sentir mais felizes. Então, André, essa é a ideia. Todos os dias você vai ter um insight, todos os dias tem uma coisa que você vai ler lá, e que eu acredito que vai te trazer uma frequência e uma energia boa. E se você quiser, e claro, vai ser super legal, espalha isso para os teus amigos, espalha no teu Face, nas tuas redes sociais, porque vai fazer bem para muita gente isso aí. Jéssica Firmino, formidável, que bom, Jéssica, tomara que você goste. Roberta, gratidão, amigo, eu também fico feliz. A Jéssica Virgínio, que bacana, Luiz, você que faz aniversário e nós que somos presenteados. Pois é, então, todos nós ganhamos presentes hoje, então, né? A Patrícia, que hoje falava comigo no Messenger, já viu a capinha dele lá em primeira mão, muito bom. A Grace fala aqui, o aniversário é seu e o presente é nosso, uhul. Então agora já está na hora de dizer parabéns para você, Binas. Muita coisa boa para você, saúde, alegrias e vida longa para ti. Um beijo mega carinhoso. Muito obrigado, Grace, muito obrigado mesmo. Obrigado, Marta, também. Flavinha, minha sobrinha querida, acabou de entrar agora. Carlos Araújo, podemos postar... Pô, por favor, Carlão, já postei aqui o link, vou postar de novo. Já está aí de novo, ó. Vou até fixar ele aqui, mas ele já está aqui no nosso chat aqui. Cristina Mendes, obrigada, sempre generoso. Já pensou em quantas pessoas têm apoiado? Então, Cristina, esse é um número incógnito. Eu sei que tem muita gente vendo as lives aí gravadas, né? Eu não me baseio muito pelo número de pessoas que estão no ao vivo, mas também não importa, né? Com o tempo isso vai aparecer. Genivaldo, primo, parabéns, Binato, obrigado, eu que agradeço também. André, com certeza vou espalhar essa energia boa, muito obrigado. É legal, André, faz isso que vai ser legal. Roberta, Binato, excelente, grande abraço, amigo. Xavier, valeu, Xavier. Xavier, ela deve servir a Lagoa. O Brickman, Malu te manda abraços, beleza, manda um beijão para ela também, Brickman. Já fixou. A Fran também está te mandando um beijo para você e para o Xavier. O Carlos Araújo já fixou aí o link no nosso chat. E com isso, pessoal, fico feliz de poder trazer para vocês em primeira mão essa iniciativa, né? Muito trabalho do Carlos Araújo nesse material que vocês estão recebendo. Muito trabalho meu também aí de bons anos. Então, é um presente meu e do Carlos aí, da turma que está envolvida no The Thinker Model Project, que com o tempo vocês vão saber o que é.
Então, olha, obrigado mais uma vez, obrigado aí pelas felicitações, obrigado pela presença de vocês sempre. Dia 21 de novembro temos a live nossa, o tema ainda está no ar, quem tiver alguma dica pode mandar aí pela timeline aí, ou pelo Messenger, ou aqui mesmo no chat. E com isso vou me despedindo, né? Com isso vou terminando aqui essa live, 1 hora cravado, e agradecendo aí a você que sempre tem estado presente aí nessas transmissões. E depois, se você puder, me dar um feedback aí do que você achou do e-book. Eu acho que você vai gostar muito. Eu, pelo menos, estou muito feliz com o resultado e acho que vai ser muito útil, muito bacana e muito...